dependente do seu amor. Sou dependente do seu agir em minha vida. Sou dependente dos seus cuidados. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Quando estou fraco, tu me... Queridos, abra sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 1. Já é a terceira vez que você vai ler esse texto. E eu acredito que você está lendo em casa. Eu quero acreditar assim porque eu sofro menos, não é? Então nós vamos ler o que está escrito na palavra de Deus e vamos para a terceira mensagem do tema, o perfeito poder do amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como sino que tine. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. O amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Amém? O perfeito poder do amor. Nós estamos ministrando já há alguns dias, ou melhor, alguns domingos, e no primeiro domingo nós falamos sobre esse perfeito poder do amor, e falamos dele como o amor é a maior força positiva que existe no mundo. Falamos do amor como uma força terapêutica, a capacidade que ele tem para não somente nos curar, mas aliviar as tensões, não é? E trazer um novo sentido para nós. Falamos do amor como uma força motivadora, porque se o amor não nos motivar, o ódio também pode nos motivar, mas o ódio é mortal, não é? Então, a nossa força motivadora não pode ser a vingança, o ódio, a ganância, mas sim o amor. Falamos que o amor também é uma força agregadora. Ela agrega para unir, e quando ela une, ele gera o corpo, e é nesse corpo que o cabeça opera, ou seja, que Deus age na nossa vida e na vida do corpo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve na carta aos Romanos, lá no capítulo 13, versículo 10 e versículo 8, eu coloquei o 10 e o 8, ele diz assim: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O amor não faz mal ao próximo. E isto, pode voltar, e isto digo, conhecendo o tempo que já é hora, e, não é o 11, não é, o 10, perdão, o 10, eu fiz a correção, o 10.
O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Põe no 8 para mim, então, por favor. É o 10 e o 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama cumpre a lei. Nos 2 versículos ele diz que quando nós amamos, nós estamos cumprindo o quê? A lei. Tanto quando ele diz, a sua dívida com o próximo não tem que ser outra a não ser o amor. E ele fala que o amor, ele não faz mal ao próximo. E a gente costuma olhar e enxergar o mal como algo que fere no sentido físico, alguém matar, ou talvez abusar, ou qualquer coisa. Mas quando nós atrapalhamos a vida de alguém, por menor que seja, nós estamos fazendo mal. Quando nós não amamos, quando nós não perdoamos, quando nós não abençoamos, nós também estamos fazendo um mal. A falta de amor tem levado pessoas a entrar em prisões emocionais, espirituais, e, em algum caso, a desenvolver doenças da mente. Mas quando a gente pratica, por exemplo, quando nós praticamos o desamor, ou a falta de amor, não é? Ou o amor de forma errada, nós ferimos, nós prendemos pessoas em cadeias, nas quais algumas vivem e morrem sem sair delas. Você vê, por exemplo, homens que por causa do amor oprimem suas esposas, e pais que por causa do amor oprimem os seus filhos, e até esposa que às vezes por causa, em nome do amor, oprime o seu esposo com uma possessão inexplicável, doentia, absurda, que acaba amarrando e aprisionando e tirando a liberdade do outro. A chave para que as pessoas sejam livres não são os métodos humanos, não é? Hoje, os consultórios de psicologia, não é? De psicanálise, de psiquiatria e de todas as terapias e afins, não é? Os consultórios de coaching e tantos outros mais, de mentores, estão cheios de pessoas que estão tentando procurar uma forma de se sentirem livres, de encontrarem um caminho, um direcionamento. Eu não estou dizendo que essas coisas são erradas, muito pelo contrário, elas servem. Mas todas essas, elas direcionam nossa vida, mas elas não produzem cura no nosso interior. O que pode produzir cura na nossa alma, e pode, é somente o amor de Deus, com que nós amemos a nós e amemos o outro também. Por isso que o Senhor Jesus, ele resumiu todo o cumprimento da lei em 2 mandamentos. Eu já falei na primeira ministração que o primeiro amor que eu devo dedicar, a primeira coisa que eu tenho que amar, ele não é coisa, mas uma pessoa, é Deus. Com toda a minha inteligência, sabedoria, força, vigor, virtude, toda a minha capacidade, não é? Com tudo que eu sou, que tenho, eu devo amar a Deus. Este é o amor incondicional, inegociável que eu devo dar a Ele, e é um amor que não pode, sob hipótese nenhuma, ser comparado, ter concorrentes. O amor que eu tenho para com Deus, não existe concorrência. Eu não posso amar meu filho, a minha esposa, a igreja mais do que a Deus. Eu não posso amar a mim mesmo mais do que a Deus. O amor que eu denoto, que eu declaro, que eu demonstro por Deus, vale mais do que a minha própria vida. É isso que Deus pede. E o segundo amor, a forma de amar, é que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu tenho que me amar para que eu possa amar o meu próximo. Então, quando nós falamos de amor, nós estamos falando de duas pessoas, se eu posso dizer assim, ou 2 níveis de amor. O amor que eu dou a Deus e o amor que eu dou às pessoas a partir do amor que eu tenho por mim. Não é o amor que eu amo uma pessoa me anulando. Quando eu amo alguém e eu me anulo para amar esse alguém, mas esse meu anular não está embasado no amor que eu tenho, ele é um egoísmo, ele está errado. Não é? A Bíblia diz que eu devo amar o meu próximo como eu me amo. E isso é o que nós devemos fazer. E nesses dias nós estamos falando sobre esse amor que é a maior força positiva, que ela é terapêutica, que ela é motivadora, que ela também é agregadora.
Mas o amor, ele faz muito mais do que isso, porque ele é a fonte e um método eficaz para tudo que nós fazemos. Por exemplo, o amor, ele é também uma força libertadora. O amor tem a capacidade, contrastando, por exemplo, com a amargura, que é a raiz de todos os males, Hebreus 12:15 nos declara isso. Nós temos aí, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela vocês se contaminem, muitos se contaminem. O amor contrasta com isso. Temos, na verdade, contrastando com isso, né, a força do amor com o poder para encobrir, e encobrir aqui não é apagar, mas sim perdoar, tratar multidão de pecados, conforme 1 Pedro 4:8. Devemos amar pessoas de forma ardente, intensa, não é? Para que o amor cubra a multidão de pecados que existem nas pessoas. Então, esse não é um amor qualquer, mas um amor ardente. Um amor que é capaz, de fato, de ser agente para transformar e investir na pessoa até que isso tudo, ou a vida dela, seja transformado. O amor possibilita uma vida livre de culpas, de recalques e de acusações, porque ela lança fora o medo. 1 João 4, verso 18, diz que o amor lança fora todo o medo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena aqui é a morte, a condenação, não é? E o que teme não é perfeito em amor. Então nós precisamos entender que quando a gente ama, como Deus nos direciona, como Deus nos ensina, como Deus mostra, a gente vive essa libertação que Deus desenhou para a nossa vida, porque o amor tem essa capacidade de nos libertar e de lançar fora todo o nosso medo. O amor traz consigo também, amados, o medo traz consigo a culpa que condena, mas o amor liberta, porque ele é perfeito. O amor, ele valoriza o pecador mais do que a dívida, ele vale muito mais. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 16 ao 21, nós lemos o seguinte: nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então, o amor, ele tem esse poder de libertar. Pastor, e quando o senhor fala de libertar, o senhor está falando do quê? Porque nós temos um conceito de libertação que está amarrado, que está atrelado a demônios, a inferno, a gemer nas mãos do capeta, e a gente vai lá e tira essa pessoa. E isso também é um tipo de libertação. Mas há a libertação que aprisiona as pessoas, e a maioria delas chama-se carência. Se você for sincero com você, e você olhar no espelho, fixar o olho no seu rosto, e você perguntar no que você é carente, você vai responder para você mesmo. A carência. E tem pessoas que elas têm carência dizendo, a minha família me deve, os meus amigos me devem, a minha mãe me deve, meu pai me deve, meu marido me deve, minha esposa me deve, o mundo me deve, as pessoas têm dívida comigo. O carente, ele está sempre reclamando, dizendo que alguém está devendo a ele. Está devendo aquilo que na verdade não deve. Uma pessoa, quando ela é completa, ela diz, ninguém me deve nada. E ainda que elas não me deem, o amor de Deus, ele é suficiente na minha vida.
Você encontra uma pessoa que é viciada, ela fala, eu bebo por causa da minha mãe, eu fumo por causa do meu pai, eu sou carente por causa do meu tio, eu bebo mesmo por causa da minha esposa, eu sou assim mesmo por causa disso, eu faço coisa errada porque eu sou pressionado pelo meu marido, pela minha esposa. Então todo mundo está reclamando, dizendo que alguém te pressiona, e numa necessidade de ser aceito, de que alguém nos valorize, a gente é capaz de fazer bobagem. E isso, amados, é uma vida amarrada, é uma vida prisioneira. Quando nós amamos, a primeira pessoa a ser liberta somos nós. Nós somos libertos. Nós não vamos permitir que raízes de amargura entrem no nosso coração. Nós vamos aprender a nos conhecer e a olhar para dentro de nós e ver o que está acontecendo. O conhecimento da verdade, ela tem esse poder de nos libertar, porque a verdade é o amor, é Deus nos amando e expressando vida sobre nós. Mas não é a verdade do que Deus é a verdade de quem nós somos e de como estamos e como podemos ser em Deus. O autoconhecimento, Deus pode nos revelar como nós somos, e nós buscarmos ter atitudes para mudar isso, amado. A Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus, Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós olhamos somente para a questão da vida eterna, mas João 10,10 diz que Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. A verdade não significa que isso nós não vamos ter luta, não vamos ter problema, não vamos passar por dificuldades. Não é disso. Tudo na vida do cristão é abundante. Quando é vida boa, é abundante. Quando é luta abundante. Quando é enfermidade com abundância. Tudo que vem, quando é desemprego com abundância. Quando é crise financeira, é crise com abundância. Porque vida abundante é tudo de bom e também as coisas não tão boas com abundância. E a gente tem que aprender a viver cada fase da vida. E como que a gente supera? Com amor. Com amor. Você fala assim, eu quero viver como Adão antes do pecado, que não tinha trabalho. Qual foi o inimigo que falou isso para você? Você acha que dar nome a todos os animais e cultivar toda a terra é pouco trabalho? E ele não recebia hora extra, nem tinha sindicato no cabeça dele. Ele trabalhava assim. Tem gente que fala assim, quando chegar no céu eu quero parar de trabalhar. Você vai parar de cansar, porque não tem pecado. Mas parar de trabalhar, você não vai parar, não. Eu quero amarrar uma rede, ficar num coqueiro, bebendo água, sabe, o dia inteiro, olhando lá aquelas ruas de ouro, aquele mar de cristal. Para que eu quero um mar de cristal se eu não posso entrar nele? A ideia de cristal é de limpo, de puro. Ruas de ouro é a ideia de limpo, de ouro, de coisa que é valorizado por Deus. Então nós precisamos enxergar, amados, entender que Deus, Ele quer uma igreja livre. Não siga, por exemplo, quando você olha para Paulo preso e cantando, o que você imagina? Esse homem é livre. Porque quem é que canta dentro de uma prisão? E não era a prisão de hoje, era uma masmorra, junto com ratos, com lama, com tudo. Ele e Silas estavam cantando da prisão. Isso é ser livre. Como que uma pessoa, por exemplo, na ilha de Patmos ia receber uma revelação como João recebeu de Apocalipse? Ele estava feliz, porque ele estava no centro da vontade de Deus. O amor nos coloca no centro da vontade de Deus. O amor fala para mim que você não me deve nada, que a pessoa não me deve nada. E que eu também não devo nada para mim mesmo. Que os percalços da vida fazem parte da vida, da abundância que Deus nos deu. Sabe, quando você olha para um jardim na primavera, ele é muito bonito. Mas quando você olha para o jardim no outono e no inverno, ele é feio. Mas são fases. São fases. Você, mulher, sabe muito bem disso. Quando você passa a sua fase, no mês, parece que você se sente suja, você se sente feia, você se sente pesada, você dói tudo em você, mas é fase. Tem gente que acha que ser livre é nunca passar por problemas. Isso não é verdade. Ser livre é saber como enfrentar
cada problema, cada revés da vida, e em tudo tendo um motivo para dizer: Deus, eu te louvo porque eu sou livre até para superar os reveses que se levantam contra mim. Isso é ser livre. O meu pai não é o melhor pai do mundo, mas você também não é o melhor filho do mundo. O meu esposo não é o melhor esposo do mundo, mas será que você é a melhor esposa do mundo? Nós não somos tão bons como a gente acha que é. E a gente às vezes cobra do outro aquilo que na verdade nós não damos para ele. Mas quando a gente dá, e ainda que não receba, a gente entende que é melhor dar do que receber. A ingratidão, amado, é o que tem matado as pessoas. Eu amo o Plínio, mas eu quero que o Plínio me ame. Eu amo o Franklin, mas eu quero que o Franklin me ame. Eu amo a Conceição, pastora, mas eu quero que a pastora Conceição me ame. A Bíblia não disse isso. A Bíblia disse para eu amá-los, como a Bíblia diz para eles me amarem, mas não sou eu que estipulo essa condição. É a Bíblia na vida deles. Se eles quiserem me amar, bem para eles. Se eles não quiserem me amar, problema deles. Mas eu sou abençoado porque eu os amo. E o amor não significa que a gente vai chupar pirulito todo dia junto. Que a gente vai comer no mesmo prato todo dia. Aliás, em época de pandemia, não dá para comer no mesmo prato, né? Significa que quando você precisar de mim, eu estou aqui. Quando você gritar, eu estou aqui. Quando você precisar de um ombro amigo, eu estou aqui. Quando você precisar de alguém para orar por você, eu também estou aqui. Quando a gente precisa caminhar uma milha junto, eu estou aqui. Mas amar não significa que eu tenho que te sustentar. Não significa que eu tenho que dar um salário para você porque você não gosta de trabalhar. Porque aquele que não trabalha, que também não coma. Não significa que eu tenho que manter você numa boa vida e eu viver num padrão miserável para te manter porque eu te amo. Não significa que eu vou me sacrificar simplesmente porque eu vejo que você não evolui. Porque uma das características do amor é ser sincero, é ser transparente. E tem coisas que a gente precisa ouvir que a gente não gosta. Agora, quando a gente fala em amor, as pessoas vão entender isso, porque é de Deus entender isso. O amor, ele nos liberta porque a gente sabe que nada pode nos separar dele. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, lemos o seguinte, diz assim a palavra de Deus: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, volta um pouquinho o que ele diz. Olha, eu quero que você leia junto comigo. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir. 39. Lê comigo. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada disso pode, mas a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. E ele não está escrito ali. A única coisa que nos separa de Deus e nos afasta de Deus é o pecado. Mas as pessoas, elas não vão no inferno porque elas para o inferno porque elas pecaram. Como não, pastor? Não, não vão não. O senhor está querendo dizer que se João for para o inferno, não é porque ele pecou? Não. Vocês acreditam que não? Como assim? Eu não entendi. Por exemplo, se Antônio morrer e for para o inferno, foi por causa do pecado que ele foi para o inferno? Sim ou não? Sim ou não? Não. Foi porque ele não se arrependeu, não pediu perdão e não aceitou a graça salvadora de Jesus.
O pecado tem poder para nos separar de Deus e pode gerar morte na nossa vida, mas ele não tem poder para nos lançar no inferno. Quem nos lança no inferno, amado, é a falta do arrependimento, de não buscar a graça e o perdão de Deus. Quando nós pecamos e nos arrependemos, Deus está aqui, pronto para nos perdoar. O pecado me afasta, mas o amor me une a Deus. O pecado me distancia, mas o pecado me aproxima de Deus. Não é? O pecado, ele lança fora todo o medo que eu tenho de me aproximar. O amor lança fora todo o medo que eu tenho de me aproximar de Deus. O amor de Deus, ele nos aproxima. Por isso que o amor é libertador. O amor não somente expulsa demônio, cura feridas, ele sara o que vai dentro de nós. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas doentes. Nós temos uma igreja, e eu falo igreja de uma forma geral, doente emocionalmente. Uma igreja que ela canta para fugir, que ela celebra para fugir. Sabe, às vezes você vê pessoas cantando para fugir, para esquecer o seu problema, para esquecer suas feridas, para esquecer. As pessoas vão num show gospel porque elas estão fugindo de alguma coisa. Mas o fato delas fugirem de alguma coisa não significa que elas correm para Deus. Porque eu posso fugir de alguma coisa e não correr para Deus. Nós precisamos correr para Ele, ter intimidade com Ele. O amor que liberta é aquele amor que cura o seu coração em primeiro lugar. Ele te torna uma pessoa livre. Você não tem que cobrar nada de ninguém e nem achar que a vida é pesada, porque Deus é amor. O amor é quando você é liberto pelo amor, você vai viver a excelência e a perfeição em Cristo Jesus sem medo. Sem medo do amanhã, sem medo do futuro, sem medo de nada. O mundo passou pela Primeira Guerra Mundial, o mundo passou pela Segunda Guerra Mundial, o mundo vai passar pela Terceira Guerra Mundial, se Deus misericordiosamente não intervir. O mundo passou por N pandemias, não é? E cristãos no mundo todo morreram, na primeira, na segunda, em todas as outras pandemias que tiveram. E se Jesus não voltar daqui 100 anos, haverá outras, ou talvez menos, outra pandemia. Porque o crescer da iniquidade gera essa capacidade da morte atuar na vida do homem. Mas nós precisamos entender que ser livre é você se sentir solto no meio de tudo isso. Não significa que essas coisas não podem nos atingir. Significa que ela não pode atingir minha alma, meu espírito, porque eu sou livre. Porque eu estou livre. Não é a palavra que alguém lança contra mim que vai ter peso. Quando eu conheço a palavra de Deus, e o Antônio chega a falar assim, você é um maldito em nome de Jesus. Ele ainda falou que eu sou maldito em nome de Jesus. Mas quando eu conheço a palavra, eu sei que maldição sem causa não prospera, e que ela retorna para aquele que a lança. E eu sei que Deus, Ele nunca vai me amaldiçoar, porque eu sou um filho dele. Quando Adão e Eva pecou, essa semana eu estava olhando isso, me chamou a curiosidade. Quando Adão e Eva pecaram, e Deus chamou os dois para conversar, Deus amaldiçoou Satanás, Deus amaldiçoou a terra, mas Deus não amaldiçoou nem Adão e nem Eva. Pode ler lá. Ele diz, maldito é a terra por sua causa. Você é responsável da terra ser maldita. Deus falou para o diabo, você vai rastejar sobre o seu ventre para a serpente. Mas para o homem, ele falou assim, eu vou multiplicar a sua dor, você vai trabalhar, você vai cansar, mas ele não disse, maldito seja você por causa do seu pecado. Porque Deus não amaldiçoa filhos que são a sua imagem e semelhança. E quem é que nos amaldiçoa? Nós mesmos, quando nós lançamos palavras de maldição sobre nós. Quando nós, com autoridade, lançamos palavras sobre os nossos filhos e eles, por falta de conhecimento, absorvem isso. Porque tudo depende do que você absorve. Se alguém lança uma palavra negativa e você é carente, você vai absorver. Por exemplo, olha, você nunca vai casar. Ai, meu Deus, eu não vou casar. Nossa, o irmão falou que eu não vou casar, então eu não vou casar. Então você não vai casar, porque você já falou de falar.
Sabe, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, antes de eu entregar a minha vida para Jesus, quando eu estava do lado do caixão do meu tio, ele morreu com 29 anos de idade, ao lado do caixão do meu tio, eu ouvi uma voz forte no meu ouvido falar assim: com essa idade você vai morrer. Isso me perseguiu alguns anos depois que eu me converti. Eu tinha certeza absoluta que aos 29 anos de idade eu iria morrer. Mas essa verdade era tão absoluta dentro do meu coração que ela me travou durante muitos anos. Porque eu tinha certeza que eu ia morrer. Porque aquela voz, e eu tinha 8 anos de idade, aquela voz foi tão forte, foi tão viva, que eu falei: pronto, eu vou viver só aos 29 anos de idade. Uma outra coisa que eu tinha no meu coração é que o mundo ia acabar no ano 2000. Eu tinha tanta convicção que o mundo ia acabar que eu deixei de fazer muita coisa. Não adianta fazer. Existem palavras que elas entram no nosso coração, que elas se tornam quase que princípio, uma verdade absoluta, uma fortaleza. E ela trava você, ela amarra a sua vida, ela amarra a vida dos filhos de Deus. A gente precisa ser liberto dessas coisas. Às vezes você fala assim: não é o demônio que me paralisou, não foi o capeta, não, foi uma frase que ele potencializou na sua vida, foi algo que o seu papai, que a sua mamãe falou e potencializou. Mas pastor, o meu pai disse que eu não ia dar nada na vida. Ok, o seu pai biológico, mas o seu pai espiritual, que te comprou, que te lavou, que deu o filho dele para morrer para você, disse o que a seu respeito? O que é que ele falou a seu respeito? Que você é um perdedor, que você é uma perdedora, que você é um fracassado, que você é uma fracassada, que você não tem jeito. Ele nunca falou isso para você. Ele disse que você é um vencedor, é uma vencedora. Ele te pôs nessa condição. Não é o que o seu pai biológico disse que tem peso. Se você potencializar, terá. Mas o que o seu pai celestial disse a seu respeito. Sabe por quê? Porque não tem maldição que o homem lance sobre você que o sangue de Jesus não possa quebrar. Não tem maldição. Homem nenhum tem mais poder nessa terra do que Deus. O amor não é só uma força libertadora, o amor é uma força vencedora. Olha o que diz Romanos 8, capítulo 35 ao 37. Romanos 8, 35 ao 37, por favor. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. 39. Nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Volta para o 37, só para eu enfatizar tudo isso. Porque em todas essas coisas somos mais do que? Você foi gerado como um vencedor. Você não nasceu para ser um vencedor. Você nasceu um vencedor. Se entendeu? Quando eu nasci na família Rodrigues, eu não nasci para ser um membro da família Rodrigues. Eu nasci membro da família Rodrigues. Quando você nasceu na sua família, você não nasceu para ser aceito na sua família. Você já nasceu aceito na sua família. Quando Deus te gerou, Ele não te gerou para ser um vencedor. Ele te gerou vencedor. Porque o amor de Deus gera vencedores. E quem ama é vencedor.
O amor nos faz isso, amados. O amor não se vê, por exemplo, por vencido, sabe por quê? Porque ele recorre sempre a Deus. E quando não há mais possibilidade nenhuma no objeto do seu amor, ele diz como João, como Jesus disse lá em João 13:1. Como havia amado os seus que estavam no mundo, ele os amou até o fim. 1 Coríntios 13:8, parte A, diz assim: o amor nunca falha. Só a parte A lá, o amor nunca falha. Sabe, só essa frase, o amor nunca falha, se você aplicar isso na sua vida, você vai perceber que aonde houve falha, é porque faltou amor. Porque se o amor nunca falha, aonde houve falha, faltou amor. Faltou uma dose, talvez cavalar, uma dose maior. Faltou uma forma de trabalhar melhor o amor. Mas se ele nunca falha em tudo que eu aplico o amor, a vitória é certa. Tudo vai acontecer na minha vida. Por quê? O amor jamais acaba. É algo que você faz e você faz independente de como você se sente. Porque o amor nunca falha e o amor é sempre bom. O amor não tem somente o poder de libertar, ele tem o poder de nos manter vencedores em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Portanto, sabe o que vai fazer você vencer este mundo, este momento da história, essa fase tão depressiva que está no ar? Você vê as pessoas, todas elas estão correndo. Muita gente aprendeu a valorizar a vida, não é agora com a libertação, com a liberdade aí que a pandemia está trazendo. Mas é interessante como a gente valoriza a vida correndo para a morte. Eles estão valorizando a vida correndo para a morte. Eles estão valorizando a vida se aprofundando mais no pecado. Eles estão valorizando a vida correndo de Deus. Eles estão valorizando a vida correndo do Senhor da vida. Mas eu e você estamos valorizando a vida como? Sabe, amados, essa semana eu ouvi o Plínio comentando com a gente, nós estávamos conversando, e ele falou para nós assim: pastor, as pessoas elas estão cansadas. Elas estão muito cansadas. Elas estão no limite delas. Então elas estão muito cansadas, muito estressadas. Elas estão no limite delas. E eu fiquei pensando comigo assim. De fato, raciocina junto comigo aqui. Vamos pensar nós dois aqui. Né? Eu e você, você e eu. Nós estamos 2 anos de pandemia. 2 anos em que nós pisamos no freio em tudo no que tange as coisas de Deus. 2 anos. Nós pisamos no freio. Nós pisamos no freio em relação à IC, nós pisamos no freio em relação aos cultos, nós pisamos no freio em relação ao trabalho de evangelização, nós pisamos no freio em tudo, nós pisamos no freio. Nós fizemos de forma mais calma, mais tranquila, nós pisamos no freio. Aí quando chegou que a gente quis pisar no acelerador, veio a resposta: pastor, as pessoas estão cansadas. Eu quero que você responda para mim. No que tange a obra de Deus, você está cansado do quê? Do que tange a fazer a vontade de Deus, você está cansado do quê? Porque a falta do amor faz a gente cansar, ficar enfadado das coisas. A falta de amor faz com que a gente canse das coisas. Quem não ama, cansa de Deus, cansa do trabalho dele, cansa da obra dele, cansa de tudo, cansa das pessoas que são os nossos. Nós somos cansados. Mas é a falta de amor. É porque a gente acaba amando outras coisas. A gente acaba correndo atrás de... Poxa, eu podia ter morrido nesses 2 anos e eu não morri, então agora eu vou correr atrás de viver a minha vida. Mas você é um sobrevivente porque Deus não permitiu que você morresse. E se existe uma razão para você investir a sua vida agora, é em Deus e não em outras coisas. Porque foi Ele quem te protegeu. Foi Ele quem te guardou. Foi Ele quem te fechou a sua cova. Não foi a ivermectina e nem a vacina, foi Deus. Porque teve gente que tomou ivermectina e morreu, teve gente que tomou vacina e morreu.
Está certo que nós precisamos tomar, não estou dizendo que você não vai tomar, não. Mas, querido, se Deus quiser levar você, não tem vacina, não tem vermectina, não tem Bolsonaro, não tem raio nenhum que impeça você de ir. Então você é um sobrevivente. A crise de desemprego que está aí, você está trabalhando? Você tem trabalho? Deus te deu salário? Tenho, pastor. E a quem você está agradecendo? Ao seu patrão? Ok. Mas e Deus? É a falta de amor. A falta de amor faz com que a gente perca prazer nas coisas de Deus. Só que é um conceito tão vago nesse mundo secular, que o pastor está tentando ganhar a nossa mente. Eu não estou tentando ganhar nada. Eu só estou querendo dizer para você que quando nós somos apaixonados por alguma coisa, você quer ver uma coisa? Pega os rapazes aqui. Faz aqui uma coisinha assim, por exemplo, ó, sexta-feira nós vamos jogar bola. Meu, de 100 homens que você chamar, pelo menos 99,99 vai estar lá para jogar bola, inclusive eu. E não pense que é porque a gente joga bola, não, porque nós somos mais a bola do que a própria bola. É porque a gente ama jogar bola. Não é porque a gente tem habilidade. Não estou falando de mim, estou falando deles. Não é porque a gente não tem habilidade. Entendeu? Ô Frank, por que está dando risada? Entendeu? Pensa bem. Aquilo que você ama toma o seu tempo. Vira prioridade na sua vida. Aquilo que você ama vira prioridade na sua vida. E se você não ama e virou prioridade, porque você é escravo daquilo. Como assim, pastor? Por exemplo, pastor, eu detesto o meu trabalho, mas eu preciso ir trabalhar todo dia. Por que você precisa ir trabalhar? Você tem que comer, tem que vestir, tem conta para pagar, tem família para sustentar. Então você já não vai mais trabalhar com prazer, você virou escravo do seu trabalho. A partir daquele momento você perdeu o prazer para trabalhar, você é escravo dele. Porque aquilo que te domina te escraviza. Mas o amor, ele tem o poder de nos libertar. Mas a fonte de amor, amado, não são os prazeres da vida, é Deus. Deus é a nossa fonte de amor. Ele é que nos liberta e é Ele que nos preenche, que faz com que nós transbordemos da sua graça, e é Ele que nos faz vencedor todos os dias. Sabe, nós precisamos falar como Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E quanto aos santos que há na terra, neles eu tenho o meu maior prazer. Então significa que eram perfeitos. Mas nós precisamos olhar para nós e falar: no que eu estou direcionando o meu amor? Pastor, agora eu estou correndo atrás das minhas coisas. Ok, é um direito que você tem. É um direito que você tem. Às vezes, amado, a nossa ingratidão a Deus é demonstrada sem a gente falar. Porque o nosso primeiro chamado neste mundo é para fazer a vontade de Deus. Nós não fomos salvos só para ir para o céu. Nós fomos salvos para resplandecer a glória de Deus. Nós fomos salvos para fazer a vontade de Deus. E esse é o nosso primeiro chamado. Fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade de Deus para a minha vida. O Senhor está querendo dizer que, então eu tenho que trabalhar na obra do Senhor para fazer a vontade de Deus? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que você deve permitir Deus trabalhar na sua vida. Porque a hora que você deixar Deus trabalhar na sua vida, os seus conceitos acerca do que Deus quer de você vai mudar. Seria muito egoísmo da minha parte falar assim: vamos fazer a obra de Deus junto. Não adianta eu falar para você fazer a obra de Deus junto comigo, se você não permitir que Deus faça uma obra na sua vida. A primeira coisa que Deus quer é que nós permitamos a Ele fazer uma obra na nossa vida. E às vezes, amados, ela vai ser muito pequena perto de tudo que nós já recebemos de Deus. Sabe, foi alguma coisa que trancou, foi alguma coisa que falhou, foi algum desvio nosso, alguma coisa que aconteceu e que está lá dentro e está nos roubando. É triste você, por exemplo, com um cristão e ouvir ele falar assim: pastor, eu perdi muito tempo da minha vida dentro da igreja. Eu perdi muito tempo da minha vida dentro da igreja, pastor, agora eu quero viver minha vida. Peraí, você perdeu tanto tempo dentro da igreja? Tempo da sua vida dentro da igreja?
E infelizmente tem gente que perde a sua vida na igreja. Sabe por quê? Porque estar dentro da igreja não muda a nossa vida. Mas estar em Deus e Deus em nós, isso muda a nossa vida e a nossa história. O que eu recebo aqui, eu aplico lá. E o que eu recebo lá, eu jogo fora aqui quando eu vejo Deus atuar na minha vida. Nós precisamos deixar Deus atuar. O mundo precisa de amor. O mundo precisa de amor. Mas antes de você falar assim que o mundo precisa do amor, pergunte para você do que você está precisando. E você vai chegar à seguinte conclusão: eu preciso de amor. Eu preciso sentir e perceber o amor de Deus na minha vida. E o amor é um mandamento. Então eu preciso me amar. Eu preciso gostar de mim. Eu preciso cultivar o que Deus tem para a minha vida. Eu quero que nessa manhã você pense no que Deus tem feito e vem fazendo na sua vida. Talvez você fale assim: a vida tem sido ingrata comigo, e eu acredito que ela seja mesmo. As pessoas são ingratas comigo, e eu acredito que elas até sejam mesmo. Meus pastores têm sido ingratos comigo, e eu acredito que nós sejamos mesmo, que nós somos falhos. Mas e Deus? Deus tem sido maravilhoso comigo, pastor. Deus tem sido maravilhoso comigo. Ele tem feito tantas coisas na minha vida. Ele tem me dado tantas coisas. Poxa, que legal. E o que você tem dado para Ele? E o que você tem feito por Ele? Mas eu vou fazer alguma coisa por Deus? Vai. Ele colocou algo na sua mão. Ele entregou alguma coisa para você. Coloque-se de pé, por favor. Muito obrigado por participar hoje conosco do nosso culto online. Eu creio que Deus falou com vocês. Nos sigam nas nossas redes sociais, da nossa comunidade. Eu sou o pastor Plínio. Eu quero muito também te conhecer presencialmente. Os nossos cultos são às 8h30 da manhã, aos domingos, às 11 e às 18 horas. Nós estamos na Avenida Cruzeiro do Sul, 360, Jardim Rochidale, Osasco. Que você tenha uma semana de vitória e nós esperamos conhecê-lo pessoalmente. Deus abençoe.